Este programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Está no ar, em rede nacional, diretamente dos estúdios integrados Cobra CAD, o programa da CAD SP Web TV. Boa noite, senhoras e senhores, doutoras e doutores. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa da CAD SP Web TV, diretamente dos estúdios integrados Cobra CAD. Esse é o programa de número 6. E hoje temos uma convidada especial. Quem está sendo entrevistada aqui hoje pela gente é a doutora Maíra Pereira Vélez. Ela é advogada presidente da Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB Seccional São Paulo e do Conselho Federal da OAB. Hoje ela vai bater um papo com a gente. Tudo bem, doutora? Como é que a senhora está? Tudo ótimo, PH. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com o Oliveira, com todo mundo, para poder passar um pouquinho da experiência da gente lá na Comissão de Defesa dos Animais da OAB e também na proteção e defesa animal como um todo. Então, um prazer muito grande. Obrigada. Isso aí. Boa noite, Oliveira. Boa noite, pessoal. Estamos juntos, mais um programa aqui. Contamos com a audiência. A doutora tem um conhecimento aqui extraordinário. Mandam perguntas, participam, compartilham aí, que tenho certeza, se tem alguém que pode responder as perguntas, tem capacidade, é essa moça aqui. Ela sabe muito, né? Conhecimento que a gente fica assim, demais. Admirado, né? Boa noite, Alexandre, tudo bom? Opa, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Hoje, presença muito especial, a doutora Maíra Vélez, conhece muito a área de proteção e defesa animal, área trabalhista, então contamos com as perguntas de vocês que ela possa responder. É isso aí, hoje o Ale aqui de volta com a gente na bancada, fazendo essa entrevista. Doutora, me responde uma coisa, a senhora é especialista em direito previdenciário, direito do trabalho, processual do trabalho? Isso aí, Paulo, é isso aí, PH. Eu fiz a pós, né, lato sensu nessas áreas. Ano que vem já começo a encarar o mestrado, pretendo fazer na área ambiental, de defesa dos direitos dos animais. É uma coisa que já é muito bem abordada nos Estados Unidos, na Europa, e no Brasil está crescendo com força. Então abre-se um mercado de trabalho aí para o profissional do direito, né? E cada vez mais o profissional interdisciplinar, interseccional, que entende um pouco de várias áreas, ele é mais valorizado no mercado. Por isso a gente tem que estudar um pouco de medicina veterinária, de biologia, entender um pouquinho de outras áreas. E conforme a gente for conversando, vocês vão entender bem, porque essas áreas se tocam o tempo todo. É, isso que eu ia perguntar, qual a relação dessas áreas, né? E aí, ao longo do programa, então, a gente vai descobrir a relação do direito do trabalho, processo de trabalho, com o biodireito, né? Que já fez parte lá da subseção de Jabaquara, biotecnologia, biodireito, bem bacana. Vamos lá, vamos dar uma boa noite aqui pro pessoal. Ieda Guiar, boa noite. A Roseli, mãe do Thiago, está aqui mais uma vez com a gente assistindo. O Luca Motoca tá assistindo com a gente, a Valéria Cristina, Henrique Santos. Quem mais, Oliveira? Tem mais gente por aí? A Ieda inclusive está falando da palestra, que a palestra foi maravilhosa. O pessoal adorou, foi muito bem repercutido, né, a palestra. Quem mais está por aí? Carlos Cobra, valeu, José Carlos Cobra aí. Vai Roseli, chover. ó. Quem é que é a Roseli, Thiago? Manda um beijo pra mamãe aí. Manda um beijo pra mamãe do Thiago. Semana que vem é o Thiago na bancada. Ela ficou sem comer em casa, né? Você errar ao vivo no programa? Errar ao vivo no programa é ruim, hein, Thiago? Aí não vai. Ah, tá. E hoje vai chover perguntas. O Cobra aqui já tá empolgado, tá já chamando a galera. Paulo, aqui. vou mandar uma boa noite pro Michel aí, dos Espetinhos do Torto, tá aí com a gente na audiência, Michel. Bem-vindo aí à nossa live, obrigado. E para começar então, vamos lá, antes de vocês começarem, já pode mandar pergunta aí que a gente já está anotando aqui as perguntas, mandar uma boa noite para Dani, beijão Dani, valeu por estar assistindo aí com a gente. Eu vou falar do calendário sazonal, pessoal, que eu sempre trago, né, esse calendáriozinho. Então, nosso programa foi dia 9, segunda-feira passada, e eu dei o calendário até o dia 9. Então vamos lá, dia 10, só que no dia 9 eu anunciei esse dia, que era um dia especial para nós. Foi o dia do gordo, né? Dia 10, foi o nosso dia, Foi o nosso dia. Dia da fundação do primeiro Jornal do Brasil, também no dia 10.
Bacana. Dia 11 foi sancionada a Lei de Direito e Defesa do Consumidor, que foi sancionada em 1990, né, o Código de Defesa do Consumidor. Dia 12 foi dia do operador de rastreamento. Dia 13 foi dia do programador e dia do agrônomo. Bacana. Dia 14 foi dia da cruz e dia do frevo. Dia 15 foi dia do cliente e dia nacional da musicoterapeuta. Olha que legal, dia do musicoterapeuta, bem bacana. E dia do cliente, né? Os advogados ontem, dia 15. Precisam de E ontem também, eu estava lá no curso do Renova, eles falaram que foi o dia da democracia. Dia da democracia? Ontem foi o dia da no meu democracia. calendário lá não apareceu. Dia da que democracia. Bacana, né? Um dia importante não apareceu lá no meu calendário. E no dia 16, hoje, Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Outro dia importantíssimo aí. Tudo a ver com o nosso assunto. Né, doutora? Que a gente está falando, ozônio, totalmente. tudo. Tudo está muito interligado, né, PH? Mudança climática, o relatório de biodiversidade da ONU, que foi um documento aí publicado no dia 6 de maio, que veio alertando toda a sociedade para uma mudança de hábitos assim iminente, que precisa acontecer, sem a qual a gente vai ter muitos problemas. Então, acho que vocês já viram na internet algumas imagens de ursos polares invadindo áreas urbanas na Sibéria para comer lixo, porque eles não estão tendo mais alimento. Conforme o aquecimento global vai se expandindo, ele vai alterando a biologia das espécies, a inter-relação entre elas, a capacidade de se alimentar, de caçar. Isso vai alterar toda a vida no planeta, incluindo a vida humana. Então fica aí o alerta. O ecossistema essa questão de meio ambiente, né? eu vi uma reportagem esse final de semana falando sobre os ursos, sobre o pessoal que faz esporte aquático no mar, falando sobre a quantidade de garrafas de plástico que vai ter no mar ao longo de 30 anos. Eu vi, cara. Que coisa impressionante. Eles tocaram num assunto essencial, redução do uso de plástico. Já tem uma série de projetos de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também na Câmara dos Deputados para reduzir o uso de plástico de uso único, que a gente fala, né? Então, por exemplo, canudinho. Você usa uma vez e joga fora. Isso é inaceitável hoje em dia, né? Se você tem outros materiais para usar, que são fáceis de lavar. E realmente, tem alguns lugares assim de oceano, que são confluências ali de correntes marítimas, que estão levando os plásticos e formando verdadeiros bolsões aquáticos de lixo. Sério, eu vi um absurdo, cara. Eu não acreditei que aquilo era uma imagem do oceano, de uma parte do mar. Eu cheguei a ver essas imagens aí, bem impressionante mesmo. O pessoal, enquanto não manda pergunta aqui, a gente já vai falar disso. Lembrando, só voltando ao assunto, eu vi também a reportagem que lá no Rio de Janeiro que foi sancionada também a lei que proíbe o uso de canudo, mas o pessoal não está atendendo, porque além de ser caro, não está achando os canudos de papel. A demanda, as empresas não estão atendendo, então eles ainda estão conseguindo atender a demanda, estão se adaptando ainda, né? Aos canudos. Fica a dica aí nessa crise para o pessoal que quiser empreender. É uma coisa que não precisa ser feita só em larga escala, dá para o microempreendedor começar a fazer. Você tem plástico biodegradável, você tem os canudos de metal, eu uso, por exemplo, que a pessoa pode usar o seu próprio canudo o tempo todo. O tempo todo, então tem 1000 possibilidades, e é um ramo de mercado aí, gente, aproveitem para empreender, né, com certeza. Viu? A Valéria acho que a Valéria não entendeu. É que semana passada a gente entrevistou a doutora Luciana. Ela é advogada, especialista em várias áreas, Valéria, mas ela não é delegada. Tá perguntando em qual delegacia ela atua. Mas assim, continuando a pergunta dela, em qual área a doutora atua mais firme, mais ativamente? As minhas áreas de atuação são direito previdenciário, civil, planejamento sucessório, família, inventário e o direito ambiental, especificamente no direito animalista. Hoje a gente deixa bem claro que são 2 ramos do direito distintos. Então, esse semestre, a USP, pela primeira vez, a Faculdade de Direito, Largo São Francisco, pretende abrir um curso, uma disciplina específica que estuda direito dos animais, sob a ideia ética, sob a questão filosófica. Inclusive, eu tenho sido chamada para participar de vários debates que misturam a questão filosófica com o direito dos animais. E por que isso? Porque a gente começa a repensar o nosso papel na sociedade como ser humano através da forma como nós tratamos os animais, né? Porque tem mais pontos de congruência entre nós do que de afastamento. Isso quer dizer o quê? Que nós somos mais parecidos do que nós achávamos com os animais. E isso vem história em 2012, através de um documento chamado Declaração de Cambridge,
É um documento científico que foi promulgado por 50 neurocientistas e neurofisiologistas do mundo, incluindo Stephen Hopkins, que já é falecido, mas que é um grande aí, cientista para nós, um marco na estudo, físico, neurocientista. E ele, que muitas vezes os animais, porque a ciência usa para testes ainda, chega à conclusão de que eles são sencientes. E o que é a senciência, Paulo? Basicamente, é a capacidade de experimentar vários estados e percepções, sentimentos, dor, prazer, como nós, de maneira consciente. Ou seja, vai muito além do que a gente imaginava que um animal era capaz. E eu não estou falando só de mamíferos vertebrados, mas de répteis, de aves, de outras classes de animais dentro da classificação biológica e que são capazes de entender e de sentir. Então, agora o crime de maus tratos fica muito mais grave, não só na esfera penal, como na esfera ética, né? Como eu trato um animal pode ser o reflexo de como eu trato um outro ser humano e toda a sociedade, né? Isso é a teoria do link, que eu vou falar dela também com o decorrer do tempo para vocês, tá bom? Aí, que bacana. Doutora, tem uma pergunta aqui, inclusive aqui o José Carlos Cobra, relevante ao tema, fez: quais são os direitos dos animais hoje? Tá certo. Em primeiro lugar, Alexandre, é importante a gente falar que os animais ainda não são considerados pela lei sujeito de direitos, né? Mas eles já são considerados por parte aí da doutrina e parte da nossa jurisprudência, que ainda não é consolidada, mas ela começa cada vez mais a replicar esse entendimento. O que acontece? Os juízes, eles têm a obrigação, quando recebem uma demanda, um pedido de uma parte interessada, de decidir o caso, ainda que não haja uma legislação própria para resolver as questões e as pendências jurídicas. Então, eles começam a criar, através da provocação do advogado ou do Ministério Público, jurisprudência. E os juízes da vara de família e de algumas varas cíveis foram provocados no sentido de dar decisões sobre o destino de alguns animais. Muitos deles pets, animais de estimação, cães e gatos, no momento da separação. Então é aquele momento que pega para todo mundo, né? Você vai se separar. A guarda do animal. Exatamente. É a guarda do animal, Oliveira. Então, assim, quando você começa a falar em guarda, você não está mais tratando o animal como objeto, que é a visão do nosso Código Civil antigo. Ou seja, ele foi reformado em 2002, mas algumas partes do nosso Código Civil não foram reformadas. E o artigo 82 fala exatamente disso, o que é o bem móvel. E ele, pela doutrina, há uma interpretação de que o animal seria um bem móvel, na falta de uma disposição mais recente, mais atualizada da lei. Esse é o texto de 1916, ou seja, a gente está muito, muito atrasado nessa questão. A gente teve uma evolução enorme no campo da biologia, isso desde Darwin, e a gente veio evoluindo sem parar desde então, né, da evolução das espécies. A gente teve a Declaração de Cambridge, existe uma Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que ela foi promulgada na ONU, mas não é um documento oficial, ao contrário do que dizem, porque, na verdade, foi um grupo de ativistas que foi até o prédio da ONU fazer essa declaração, mas ela é muito citada em muitas ações judiciais. Então, é importante dizer, que os animais são sujeitos de direitos, ainda não reconhecidos pela lei, mas prestes a serem reconhecidos. Isso porque a gente tem um projeto de lei, o 27 de 2018, de autoria do deputado federal Ricardo Izar, que ele concede alguns direitos básicos aos animais, tá? E ele muda basicamente a natureza jurídica desse animal. Então, o Código Civil, aí a aula de Direito Civil, tá? Ele fala em bens e pessoas. Ele não dá uma terceira categoria ou natureza jurídica. E o animal não é pessoa humana, mas obviamente não é bem. No direito internacional, a gente costuma chamar o animal de animal não humano. Então, assim, ele é tão animal como nós, mas ele tem diferenças. E essas diferenças cada vez são menores, né? Elas se expressam talvez pelo fato de, como diz Aristóteles, nós termos um animal político, de nós termos uma vontade, uma capacidade de autodeterminação diferenciada do mero desejo. Desejo tanto o animal humano como o não humano tem, mas a gente pode contrariar o próprio desejo para atingir uma meta, para tentar ter uma possível resiliência, se adaptar ao meio ambiente. O animal faz isso por instinto de sobrevivência e também pelos sentimentos que ele experimenta. Então, cada vez mais a gente vê que as diferenças são menores e que o animal tem direito a não ser machucado, a não ser ferido, a não ser mutilado. Todo o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais fala disso. Tá legal a gente dizer isso, né? Que o animal tem direito à integridade dele. Ele não tem direitos humanos típicos
públicos, nem direitos coletivos, mas eu acho que fica uma dica legal aí para você que está assistindo a gente, de dar uma lida no artigo 225, inciso 1º, na verdade, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal. Ele fala que nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas também que o animal tem um direito individual, vamos dizer assim, que seria a vedação à crueldade. Então, você para de tratar nesse momento o animal como mera fauna, como parte de um recurso ambiental, e o trata como indivíduo. Isso está sendo preconizado por esse projeto de lei 27 de 2018, ele provavelmente será sancionado aí pelo presidente da República, e é legal dizer que para que ele passasse num país que tem uma bancada ruralista muito forte, foi necessário fazer um acordo no Senado, o qual nós lamentamos, mas entendemos, o trâmite legislativo é muito difícil, excluindo os animais agropecuários, os animais de laboratório e animais de rodeios e vaquejada. Mas, deixando claro, a OAB não concorda com isso, mas ainda apoia o projeto com essas ressalvas, entendendo que é um instrumento jurídico que vai nos fazer ter uma força muito grande nos tribunais para defender a vida de cada animal. E é um início, né, doutora, também. Abre um pouco aqui para poder ter essa lei aprovada, para depois também continuar brigando. Eu acho que essa é a ideia. Eu só queria aqui, fugindo um pouquinho do assunto... É da Valéria? É a Valéria? Doutora, desculpa, tem pergunta do André. André, a gente vai responder aí. Mas a Valéria está causando um pouquinho aqui, que ela não conseguiu entender... Eu não sou delegada, Valéria, calma, eu sou advogada. Doutora, fala de novo o que você faz, a sua atuação, por favor, para a Valéria. Um beijo para você. Então, eu sou advogada da área previdenciária, faço a trabalhista, hoje menos do que fazia, e área civil, mas também atuo na área ambiental, principalmente na defesa dos direitos dos animais. E hoje a gente veio falar especificamente sobre essa pauta, né? Então, como defender os direitos dos animais e garantir aí os direitos básicos da vida, da integridade para esses animais que não são humanos, mas que são detentores de muitos direitos parecidos com os nossos. Afinal, eles têm direito à vida, como qualquer um de nós, tá? Doutora, ainda dentro do tema, eu queria fazer uma pergunta que eu achei muito relevante na sua palestra, né, que foi excelente, sobre a questão dos hospitais públicos para pets, a impossibilidade, e sobre qual a obrigação, a função do dono do animal, do proprietário, em relação a ele. Perfeito, eu acho super bacana você me fazer essa pergunta, porque muita gente espera do poder público muita coisa em relação aos animais. E, obviamente, que o poder público, por uma questão de direito difuso, coletivo, tem a obrigação de defender o meio ambiente e também os animais, cães e gatos urbanos que a gente vê por aí, que convivem de maneira muito próxima com a gente. Mas é importante dizer que a primeira obrigação sempre é do tutor. Então, quando a gente fala, olha, eu conheço um animal de rua, um cachorrinho de rua que fica ali perto da estação de trem que eu tomo todo dia. Isso, na verdade, é uma meia verdade, não é uma total verdade. Por quê? Porque esse animal, se ele está na rua, ou ele é cuidado por alguém de maneira indireta, alimentado pelas pessoas, um animal comunitário, ou ele é um animal de rua que faz parte de uma estatística de menos de 5% de animais que sobrevivem no ambiente de rua. Tá? Então, quando você fala, eu estou vendo um animal na rua, muito provavelmente 65% deles são cães perdidos, cães abandonados, e todos eles tiveram um tutor, né? Ou seja, eles tinham um dono, um proprietário, alguém que cuidava deles. Provavelmente eles fugiram ou foram abandonados de maneira proposital. E deixando bem claro que abandono é crime, pelo artigo 32, né? E o PH sabe bem disso, ele vem acompanhando aí toda essa questão do direito dos animais. Então, se pego em flagrante ou se denunciado, a pessoa é processada, tá? Pelo GCRIM, e já há alguns projetos de lei que visam agravar a pena de maus tratos. Isso é importante porque a pena máxima de 1 ano, ela raramente resulta em restritiva de liberdade. Sim, ou em comprometimento. Contravenções, né? Penais. Na verdade, ele já passou dessa parte da contravenção, mas ele vai para a transação penal do mesmo jeito. Não tem jeito. Por causa da pena que não ultrapassa 2 anos. Exatamente. A gente não consegue sair desse problema muito sério. E, assim, a sociedade cobra que esse crime seja mais agravado, porque ele não fere somente o animal, mas o sentimento de toda a sociedade, o que a gente chama de incolumidade pública, né? Então, isso fere o nosso sentimento. Uma pergunta nesse sentido é do André, que ele falou passar aqui. Ver se eu entendi a sua pergunta, André. Ele está perguntando para falar sobre o reflexo dos maus tratos aos animais
e na infância e a influência da conduta de psicopatas, que se gera psicopata. Eu lembro que o Bruno falou isso na palestra, né? Falou. Que a pessoa que maltrata um animal, ele também pode maltratar uma criança, um idoso e assim por diante. Acho que é isso, né, André? Pergunta, se não for, me corrija aí. É isso, André, você tocou num ponto essencial, é uma causa primaz de segurança pública, tá? Que eu vejo sendo muito pouco tratada aí pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e também aí pelas secretarias dos outros estados correspondentes. A gente tem uma teoria que ela foi abordada aqui no Brasil pelo Tenente Coronel Hobbes, na época ele era major, já cresceu de patente. Ele fez um tipo de recorte entre as estatísticas de ocorrência registradas de maus tratos na Polícia Militar de São Paulo, e ele verificou que há uma incidência muito grande de pessoas que praticam crimes contra animais e que também têm crimes violentos praticados contra a pessoa humana. E aí, quais são as vítimas, né, mais queridas, mais visadas dessas pessoas? Começam com animais, geralmente, vão para crianças, hipossuficientes, pessoas em situação de vulnerabilidade, moradores de rua, idosos ou a própria mulher, que sofre muito agora com a questão da violência doméstica. Então, quando a gente observa, às vezes, um núcleo de saúde da família que tem acesso a um lar, um vizinho, um parente, que está ocorrendo violência com animais, você tem a obrigação de tentar fazer cessar aquele crime, comunicar à autoridade competente e, mais do que isso, tentar evitar que isso chegue às pessoas e a outros animais. Então, a pessoa que pratica isso, não necessariamente ela vai ser um psicopata, vai depender de um diagnóstico clínico psiquiátrico muito robusto, principalmente se ela não tiver ainda a idade de 18 anos, né? Eles dificilmente fecham um diagnóstico psiquiátrico antes dos 18. Mas o que eu tenho acompanhado é muito, muito contumaz no sentido de que as pessoas que praticam esses crimes, pelo menos 35%, 40% delas acabam cometendo crimes contra a pessoa humana, e crimes violentos, tá? Então, é legal dizer, Oliveira, que o FBI há muitos anos monitora as pessoas nos Estados Unidos que praticam crimes contra animais, porque sabem que elas são potenciais autoras de crimes violentos contra a pessoa humana. Então a gente precisa ficar de olho. Então já tem uma característica covarde, né? Que quem agride um animal agride, você vê, ele já procura quem é mais frágil que ele, né? Relativamente mais frágil que ele. Já é um covarde, é um psicopata, né? O doutor André, então fica a o doutor dica. André que fez a pergunta, ele está agradecendo e falou que foi exatamente isso que ele perguntou. Obrigada, André. É doutor André Nino ou não que falou? Doutor André Nino. Doutor André Nino, meu colega ali, presidente das prerrogativas da OAB Jabaquara, e que faz um curso do júri muito bacana lá na OAB. Valeu, doutor. Obrigado. Doutora, tem uma outra pergunta que fala, só ver quem que é, meio polêmica, né? Da Valéria, como Adoro. sempre, né? E eu gostaria de aproveitar a pergunta dela e já emendar uma segunda, né? Ela fala dos animais de rodeio. Qual a situação hoje? São legalizados? Não são? E eu já emendo a pergunta perguntando, na verdade, o que de efetivo tem feito de políticas públicas o governo, tanto federal quanto estadual? Olha, eu vou ter que te responder e dar uma notícia não muito boa para vocês. Tanto o governo estadual quanto o governo federal, nesse momento, eles não só não têm feito políticas públicas pró-meio ambiente, pró-animais, como eles têm estabelecido verdadeiros retrocessos. E isso é uma pena, porque nós esperávamos que o governo estadual e o federal se imbuíssem da missão da defesa do meio ambiente, né? Então, nós vimos aí uma série de questões, antes de responder a pergunta aí da moça que nos acompanha, qual o nome? É Valéria, né? Oi, Valéria. É importante a gente dizer que a gente teve uma grande celeuma por conta do corte dos repasses do Fundo Amazônia, né? E o que é o Fundo Amazônia? É um fundo, basicamente, aí subsidiado pela Noruega, mas também por outros países, pela Alemanha, enfim, que nos ajudavam a estabelecer medidas de fiscalização ambiental, a custear a fiscalização ambiental, que não é algo barato, é algo difícil. Você imagina um país de dimensões continentais, como a floresta amazônica, que é a Amazônia Legal, que pega aí pelo menos 8 estados aí do Brasil e outros países no entorno. É extremamente difícil você fiscalizar quem está fazendo queimada proposital, incêndio para fins de tirar madeira. Como é que é o passo a passo? Vou explicar para vocês. Eles tiram a madeira mais nobre, depois eles tiram as madeiras menos nobres e finalmente eles procedem à queimada para que vire pasto ou garimpo, tá bom? E pasto é pecuária, gente. É a questão do consumo da carne. Então, quanto mais a gente consome carne, mais a gente contribui para o desmatamento na Amazônia. A relação é
bem direta, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses retrocessos ambientais. Eu alerto todo mundo nesse momento para pedir ao governo, os eleitores desse governo, tanto estadual quanto federal, que procedam a medidas no sentido de frear o desenvolvimento do desmatamento. Isso não acontece só na Amazônia, isso acontece aqui na nossa Serra do Mar, na Mata Atlântica, que a gente tem em São Paulo, no Rio de Janeiro. A gente tem um forte tráfico de animais silvestres e isso também provoca um fenômeno parecido com desmatamento, só que para os animais, que a gente chama de defaunação, né? Você tira a função ecológica daquele animal no lugar onde ele vive, no habitat natural. E você vai destruindo aos poucos, tanto a questão do clima e provocando um desequilíbrio ecológico. Então vai faltar água e alimento por conta da nossa falta de capacidade de preservar o próprio ambiente em que a gente vive, a nossa casa, né? É tão interessante a gente falar, teve uma encíclica agora do Papa Francisco, né? Francisco é o protetor dos animais, né? Que se chama Laudato Si, ela quer dizer abençoado seja. E o que quer dizer isso? Não é nada religioso, é preserve o seu próprio meio ambiente. Os animais têm valor por si, não o valor que eu, ser humano, atribuo a ele. Então, a gente tem uma série de questões aí para correlacionar para vocês, mas é importante dizer que os rodeios, infelizmente, eles foram regulamentados tanto pelo governo federal. O nosso presidente da República esteve recentemente aí no rodeio de Barretos, né, validando e legitimando uma prática que a gente já sabe ser de maus tratos. Eles usam sedem, aparelho de choque, vários instrumentos que maltratam o animal para aquele boi pular. Boi não pula à toa, tá, gente? Tem que ser provocado. Coloca em risco muito daqueles peões e das pessoas que estão montando. Houve todo o desenvolvimento econômico em torno dessas atividades, mas a verdade é que se as touradas estão acabando na Espanha, no sul da França, onde ainda elas existem, em Portugal e em outros países como o México, é fato que o rodeio e as vaquejadas não são mais aceitas dentro do Brasil. Então o governo dá um passo pró-ruralista para apoiar os próprios patrocinadores e apoiadores deles, mas contra o entendimento da maior parte da população que é contra essas atrocidades, infelizmente. Complicado esse assunto, é muito forte, né? A bancada ruralista não tem como também bater tanto de frente, porque vai acontecer. Quem elege, quem ajuda a eleger. Muito forte financeiramente, frigoríficos poderosos do país. E a gente fala bancada ruralista, deve ter aqueles usineiros, né? Que fala quem faz uau, quem planta. Todo esse povo aí tá inserido. Enquanto a doutora toma uma água aqui, eu vou continuar dando uns recados aqui rapidinho. E a gente vai anotar mais perguntas, aí o Oliveira já vai trazer as perguntas. Pessoal, para quem não esquecer, lembra, terça-feira, né, dia 10, na terça-feira, saiu o resultado do 29º Exame de Ordem, e a gente falou, o primeiro que colocar a hashtag no programa ao vivo, passei na OAB, ia ganhar uma caneca do programa e um brinde surpresa, né? Que eu nem sei qual é que o Oliveira trouxe. E até agora eu não vi nenhuma. Então acho que ninguém passou no exame da ordem aqui. Acho que ninguém passou na OAB, meu. Vamos lá, o primeiro que colocar. A hora que aparecer hashtag passei na OAB aqui, lógico que depois a gente vai conferir, né? Vai ganhar a caneca do programa e um brinde surpresa. A promoção do nome do programa continua. E o Lucas já mandou. Lucas, tá anotado aqui, tá? É que a gente tá já interagindo aqui nas perguntas. Não deu tempo de eu avisar, ficou aqui para trás. Mas a gente tá anotando os nomes que você tá mandando aqui. Direito é nosso, um nome bacana. Vão mandando o nome do programa aí. Mesma coisa, a hora que a gente escolher o nome, quem fizer o melhor nome também vai ganhar os brindes do programa. Pessoal, pode mandar o nome da faculdade, o semestre que vocês estão também, que a gente vai falar deles. O Oliveira está com uns livros tem uns sorteios aqui hoje do livro. Compartilha, entre na live para concorrer, pessoal. Temos aqui, ó, licitações, contratos e convênios públicos. Direito administrativo? Direito administrativo. Uma Constituição atualizada, novinha, já agora com a emenda 101 dos militares. E um curso aqui, ó, novinho, da Livraria Saraiva, cara. Curso de Direitos Humanos, atualizado também. Aí, bacana, hein? 3 livros, são 4? 3 livros. Não, 3. O outro é do Ale, ele vai falar sobre, vai falar né? a dica do livro. Eu queria mandar um abração rapidinho também aqui. Parabéns que não estão na live, que se estivesse já tinham mandado. Quem passou no 29º aqui da minha sala, mandar um abraço pro Lucas Amorim, a Ana Paula Branco, a Gabi Moreno, a Paloma Castro e o Maurício Pequeno. Cara, parabéns, vocês foram aprovados aí com louvor no exame da ordem. Doutores, né? Doutores. Agora, parabéns mesmo, e é isso aí.
E vamos lá, tem pergunta, Oliveira? Primeiro eu vou falar que é o Thiago Bueno, falando que a gente estava falando no começo, né? Que a doutora. Doutor Thiago Bueno. É uma das advogadas que detém mais conhecimento sobre o assunto de proteção animal. Parceiro do delegado Bruno Lima. Com certeza, doutor Thiago Bueno, lá da Zona Norte. Acho que ele é de Santana, doutor? Só confirma pra gente o bairro que o doutor atua agradecendo aí. a presença aí. Se eu não me engano, o Thiago é de Santos, professor na Unisanta, né, Thiago? É você? O Thiago Bueno? Não, acho que ele é do amigo do delegado é? Bruno Lima. Ele tá falando aqui, ó. Tive o prazer de conhecer a doutora na campanha do delegado Bruno Lima. Isso mesmo, então, da Zona Thiago, Norte. Prazer. Zona Norte, né? Amigo nosso aí do programa, a gente também no Facebook tá sempre acompanhando a gente. Obrigado, doutor, é uma honra tê-lo aqui acompanhando a gente. Bom, a mãe do Thiago tá explicando aí daqui quem que é doutor, né? Não, é porque acho que a Valéria não tinha, como chamou de doutor e tal, ela tá acho que falando, né? Não, porque advogado também é doutor e tal. Depois a gente fala desse... Não, o Ale já trouxe no programa, né? Do decreto do decreto de Dom Pedro. Do Dom Pedro, dá uma live, né? Imperador, né? Não só delegados são doutores, tá bom, Valéria? Mas médicos também, quem tem doutorado também, né? Então, abraço Henrique Trevisan assistindo a gente. José Carlos Cobra, falando para Valéria responder a pergunta, mas eu já rolei ela aqui. Você sabe qual que era a pergunta, Oliveira, da Valéria? É outra? A Valéria, ela tava falando, deixa eu ver, do jeito que vai, logo libera a briga de galo. A Valéria é um pouco polêmica, né, doutora? Então, mas a gente agradece que ela é nossa super fã. Ela é nossa super fã. Ela tá sempre junto aí. E assim, é legal, ela interage. Legal. Você vê que ela a gente gosta porque ela interage, ela faz perguntas. É isso aí. E ela não tá totalmente errada. Existe um senador, Teomário Mota, que ele defende totalmente as rinhas de galo no Senado Federal, gente. Então, você não tá totalmente errada. Tem gente que defende que é uma atividade legal, mas é uma atividade ilícita, provoca maus tratos. Então, defesa de rinha de galo no atual momento da sociedade é um absurdo. Está certíssima, Valéria. A gente não pode piscar o olho na defesa animal. Tem a pergunta dela sobre quando o animal é sacrificado ou pode ser sacrificado. Aí eu já vou emendar para o assunto com a pergunta do Henrique, se a gente não tem leis rígidas para os maus tratos. Eu acredito que infelizmente ainda não. Né? Infelizmente não, Oliveira. Como eu falei, o artigo 32 da Lei 9.605 de 98, que é a LCA, a Lei de Crimes Ambientais, ela prevê pena de 3 meses a 1 ano, mais multa, com causa de agravamento de pena de 1/6 a 1/3 da pena. Ou seja, no máximo, caso resulte morte do animal no crime de maus tratos, vai ser uma pena de 1 ano e 4 meses. E ainda assim, por ela ser de menor potencial ofensivo, geralmente cabe uma transação penal, uma série de benefícios penais, e aí a pessoa não vai cumprir uma restritiva de liberdade, tá? No máximo é multa. E isso é muito complicado, porque a gente sabe que eles têm valor, que fere o sentimento da sociedade. Tanto o animal, o nosso pet, quando ele é maltratado, a gente acha um absurdo, porque é considerado um membro da família pelo IBDFAM, o Instituto Brasileiro aí de Direito de Família, e também o animal silvestre, porque o animal silvestre deixa de ter a função ecológica quando ele é morto. Então, agora, uma coisa que está dando uma grande celeuma são os javalis, né? Então, o que fazer com essa quantidade de javalis que foi abandonada pelos agricultores aí, que os trouxeram para criar e vender a carne, num país onde a gente já tem muito gado bovino, muito suíno, ou seja, doméstico, porco doméstico, que engorda com facilidade. Como é que você vai vender carne de javali, que é mais difícil de criar, tem uma série de questões de saúde pública envolvidas e ainda é um animal de difícil manejo, né? Ele pode se tornar agressivo. Então, hoje, se o pessoal do meio rural reclama, né, dos javalis, ele tem que entender que foi o mesmo nicho, o mesmo grupo de pessoas que os trouxe e que ocasionou esse problema. E a gente tem um problema muito grande. Pela lei de crimes ambientais, você não pode prender um animal de fauna exótica invasora, o javali não é originário do Brasil, ele vem de fora, tá? E soltá-lo na natureza porque você está incorrendo em crime ambiental. Então, o que você pode fazer, no máximo, é capturar e chamar o órgão ambiental competente para que ele oriente. O que eu posso fazer? Alguém perguntou sobre a questão da eutanásia, né? Isso só um médico veterinário pode avaliar. Pois é, a gente nem fala em sacrifício. Eutanásia é o modo legal, né, de levar um animal a óbito sem que ele sinta dor, sem que ele sinta sofrimento, e só quando muitos critérios são cumpridos para ter certeza de que aquele animal não tem recuperação,
não tem um meio de vida digno. Então, às vezes você vê cavalos abandonados em estradas, animais em centros de controle de zoonose. Só o abandono não é motivo para eutanásia. Isso a gente tem que deixar bem claro, tá? Só um médico veterinário vendo um animal em grave sofrimento, sem conseguir reverter aquele quadro e ainda assim sem outras possibilidades, meios alternativos de reabilitá-lo, aí ele pode indicar a eutanásia e o tutor tem que decidir em conjunto com ele. Se for um animal abandonado, é o poder público que vai decidir. É importante dizer que existem resoluções do Conselho Regional de Medicina Veterinária dispondo sobre os casos de eutanásia, quando é indicado ou não, e eu quero deixar uma dica aqui de quem teve animais a vida toda, quem gosta muito. Quando acontecer e se acontecer, se houver a necessidade de eutanasiar um animal que a gente ama, ou mesmo um animal que você encontre na rua, não o abandone. A maioria dos tutores não consegue ficar na sala no momento da eutanásia. É feito um pré-anestésico, uma anestesia para que ele não sinta, e depois há um induzimento para que ele deixe de ter as funções vitais da maneira mais suave e sem dor possível. Ele realmente não sente. E uma coisa que é incrível, os veterinários sempre relatam para a gente, quando os doutores saem, porque estão muito emocionados, eles ficam procurando pelo olhar do dono. Então, por mais difícil que seja, fique com o seu animal até o último momento, porque para ele você é tudo. Com tá? certeza. Não é uma coisa, né? Não, ele é um ser sentiente. Só atualizando aqui, o Dr. Tiago Bueno, isso. Ele é da Zona Oeste, atualmente ele preside a comissão da Jovem Advocacia da subseção do Butantã. Beleza, Dr. Tá Thiago, atualizado prazer. aqui, Dr. Tiago, e fica o convite aqui para participar da nossa live aqui qualquer hora, a gente vai se falando e vamos convidá-lo em breve, doutor. Só antes de fazer a pergunta da Dani aqui, posso complementar o mesmo assunto, inclusive, porque inclusive as perguntas que eu fiz, vocês estão... Então, eu estou só aqui, já foi, acabou minhas perguntas que eu fiz. Mas a gente entrou nas perguntas, tem algumas ainda. Da caça do javali, javaporcos, a pesquisa que eu fiz hoje, existe alguma regra desses abates? Porque virou uma caça liberada, certo? Então pode usar lá uma espingarda, um rifle. E a crueldade, como fica? O cara vai, tem um javali na minha terra aqui, tô sem a arma aqui, vou com um facão e espeto o bicho. Como é que fica essa parte queremos combater os meios cruéis, mas assim, apesar de não ser um animal da nossa fauna, originário da nossa fauna, está liberado, acredito que com algumas regras, né, doutora? Pois é, na verdade não existe liberação restrita da caça, existe uma instrução normativa número 13, eu não me lembro o ano dela, mas vocês podem pesquisar no Google, do IBAMA, que coloca algumas possibilidades do que eles chamam de controle do javali. Quando uma lei, um decreto, uma instrução normativa fala de controle, ela está querendo dizer caça, mas com algumas regras, não totalmente liberada. Tá? Então, em primeiro lugar, aqui no estado de São Paulo, o artigo 204 da Constituição Estadual veda qualquer modalidade de caça sob qualquer pretexto. Então, não há que se falar em caça de javali no estado de São Paulo. É proibido por Constituição Estadual. E aí você deve falar assim, bom, mas nós temos uma instrução normativa federal contra uma Constituição Estadual. O que vale mais? No caso da norma ambiental, de proteção ambiental, é a Constituição Estadual, porque ela é uma norma ampliativa e que defende a questão e o direito difuso de uma maneira mais ampla. A instrução normativa ela é infralegal. Infraconstitucional é óbvio, mas ela está abaixo de uma lei ordinária. Sim. Então, é uma norma técnica. Ela só pode ser aplicada na observância ali dos seus termos e ainda considerando as legislações federal e estaduais, tá? Então, no estado de São Paulo não é possível em que pese se pratique, tá? E outra coisa, em âmbito federal, o que acontece? Através dos estudos que a gente tem feito, acompanhado, na verdade, de faculdade de medicina veterinária, de zootecnia, de gente que vai a campo tentar fazer estudos sobre essa questão. Nós temos o professor Alexander Biondo, temos o Adroaldo Zanella, vários professores aí que se debruçam sobre o tema. A gente verifica que a caça e a questão do javali são dois assuntos interligados por uma mera desculpa dos caçadores. Eles querem caçar, então eles miram no javali para dizer que ele é um problema. E o caçador, ele não quer acabar com o animal, ele não quer extinguir nenhum animal. Ele quer que eles sobrevivam e que a caça seja autossustentável, porque ele quer continuar caçando. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a caça é feita por temporadas. Você tem temporadas de caça e fazendas de caça. Então,
onde é permitido caçar. E eles vão, abatem os animais, mas eles deixam fêmeas e filhotes para no ano que vem voltarem e caçarem de novo. O tempo do ciclo de reprodução. Exatamente. Isso é a taxa de reposição do animal. E é muito interessante dizer que não há caça sem crueldade, porque a crueldade é intrínseca ao ato. Por mais que você se cerque de todos os cuidados, você vai atirar, você vai esfaquear, você vai usar cães. Obviamente que a caça é muito cruel. Eu convido aí todo mundo que está nos acompanhando a olhar alguns vídeos de caça na internet, no YouTube. É extremamente importante, por mais difícil que seja, a gente vê. Quem usa cães sabe que esses cães muitas vezes são agredidos, ficam abandonados, sangrando por dias no meio da mata. Os javalis ou javaporcos são meio que assim, o bode expiatório da questão, e eles são trucidados. Eu já vi vários cães tentando pegar uma onça numa árvore, é um vídeo muito comum, a gente pode acessar na internet, e eles vão aos poucos comendo aquela onça, entendeu? Então, viva! Então, quem caça tem algum desvio de personalidade ou uma perversidade muito grande dentro de si. Nos perguntaram sobre a questão do psicopata. Caçador tem uma forte tendência, eu não posso dizer que todos são. O prazer de ver o animal De ver o animal sangrando, ele não é uma pessoa, não é um ser humano comum, normal. Com certeza Como não a é. doutora falou, não ninguém tem a mira 100% de dar um tiro certeiro no meio do crânio que fala, não sentiu nem dor, nem viu, como diz, né, no popularmente falando, nem viu nem ouviu o barulho do tiro. Já morreu instantaneamente. Não tem como, né? Como ser uma pessoa acertar um animal, ele ainda vai fugir, vai correr desesperado, até você vai atrás. Você falou, PH, um ponto extremamente importante. O caçador, e aí você pode acompanhar caça na África ou em outras fazendas dos Estados Unidos, ele tem o prazer da perseguição. Então não basta para ele matar de cara, ele quer acuar, ele quer deixar o animal estressado. Então tem um vídeo que eu passei, eu tive uma palestra de caça agora na OAB, na Seccional de São Paulo, na Comissão de Cultura e Eventos. E a gente mostrou um vídeo mais suave possível pela doutora Vânia Túlio, que é do Fórum Nacional de Defesa dos Animais, coordenadora técnica, e ela mostrou, acho que o vídeo mais suave que ela conseguiu para não chocar muitas pessoas, mas as pessoas choravam. Era uma girafa sendo caçada e o pescoço dela pendeu para baixo, ficou assim, e eles ficaram durante um bom tempo observando se aquele animal estava vivo ou não, mexendo. Quando o caçador, e tinha uma mulher caçando do lado, não é só homem que pratica caça, tá? Percebeu que o animal estava vivo, a moça falou, vamos abater agora? Falou, não, vamos deixar mais um pouco, vamos esperar, tem que esperar, em agonia o animal. Então eles têm o prazer de ver o animal agonizando, em sofrimento, em desespero e fugindo. Então isso é patológico, tem que ser estudado pela psiquiatria. E, aliás, tem psiquiatras forenses que vão se debruçar sobre isso. O Dr. Guido Palomba, que é um psiquiatra forense muito conhecido, ele se manifestou e disse que maus tratos a animais são um indício forte de psicopatia. Eu já vi ele falando sobre isso. E nós temos também o doutor Sérgio Paulo Rigonati, que é chefe ali do Hospital das Clínicas e que também vai dar uma palestra na OAB abordando o perfil do caçador, porque isso é um perfil patológico, isso tem que ser estudado pela ciência. Não existe mais caça de subsistência como havia em eras assim secularmente atávicas e anteriores, né? Então hoje caça é desculpa, ninguém precisa caçar. Nos avise ainda. Completando aqui até, acho que o Lucas e o Rema Matador não estão entendendo. O Rema Matador é que ele é tirador esportivo. Ele né? é CAC. Isso, CAC. Ele é tirador esportivo. Acho que vocês dois não entenderam. A gente não está falando. Eles estão falando, então pescaria não pode. É que vocês não estão entendendo o ponto. A doutora está falando e a gente está falando. Aquela pessoa que sente o prazer em ver o animal sofrendo, em caçar e ver o animal sangrando de forma cruel. A gente não está falando que não pode pescar, que não pode... Sabe? A gente está falando de uma maneira, aquela pessoa psicopata que sente o prazer em matar o animal. Acho que vocês não entenderam, né? Vamos caçar o Rema. Se fosse para caçar o Rema agora, tava mal. Deixa eu emendar aqui também, só uma pergunta, aí a doutora já aproveita e responde essa do Rema. Boa noite a todos, da Dani Martins, boa noite a todos. Gostaria de saber se são feitos testes em animais nas empresas de cosméticos ainda.
Essa prática ainda é feita, né, doutora? Infelizmente, no Brasil ainda é, né? Você tem restrição em alguns estados, por exemplo, aqui no estado de São Paulo já é proibida há alguns anos, mas não temos a lei regulamentadora. Isso quer dizer que, na prática, ainda muitas empresas estão testando em animais para cosméticos, é o que a gente chama de ensaios pré-clínicos, né? Os ensaios clínicos são em humanos. Eles pegam lá no final desses testes, eles vão testar em humanos para ver se deu certo uma fórmula, um cosmético. E o estágio final de testes, eu brinco que é no mercado, é na gente. Então, nós somos cobaias também. É muito cobaias interessante. somos nós, então, somos na realidade. Né? E é importante dizer que mais de 98% das moléculas testadas para composição de cosméticos, ela já foi mais do que testada em animais, ou seja, não tem um porquê, uma justificativa científica para se testar novamente. A Lei Arouca, que é uma lei aí já de alguns anos, de 2008, que criou o CONSEA, o Conselho de Experimentação Animal no Brasil, um órgão federal que tende a regulamentar a matéria e a fiscalizar também esses laboratórios, ele deixou bem claro nessa lei que quando houver possibilidade de testes alternativos, seja com o uso de animais ou com a diminuição desse uso, ou com meios menos gravosos de usar aquele animal, com menor sofrimento, de maneira menos incisiva, é necessário usar esse método alternativo. Se ele não for usado, pode configurar crime de maus tratos, da Lei de Crimes Ambientais. E uma outra coisa, que eu já falei no início aqui, é a questão da duplicidade desses testes. Então, se já foi testada uma fórmula, não tem justificativa para ser testada de novo, matando uma grande leva de animais. Quando a gente fala de animal, você não pega um bichinho só para testar uma fórmula, você pega dezenas, centenas de animais. E quando eles são mal alimentados, mal manipulados, ou o sofrimento é excessivo, e muitos deles são testados sem anestesia, inclusive induzindo câncer e outras questões neles, aí não é a questão de cosmético, mas porque é mais teste dermatológico, mas outros remédios, eles sofrem demais. E aí a gente tem CEUAs, que são comissões éticas aí no uso e experimentação animal em cada universidade, nos laboratórios, para poder dizer se o método adequado de utilização daquele animal está sendo realizado da maneira certa. Porém, ainda estão sendo mortos em grande sofrimento. Então, eu acho que hoje é uma discussão de toda a sociedade. A gente pode exigir, sim, que isso pare para cosméticos no Brasil. A gente tem essa força e na Europa quase já é proibida, já há muitos anos, a questão do uso de animais para cosméticos, que afinal são supérfluos, né, perfumaria e tal, já foram feitos os testes. O grande problema é que a Europa importa substâncias da Índia, da China, e lá os testes são feitos, principalmente na China. Tem que boicotar esses produtos aí, né? É difícil, mas eu falo, a gente vai conseguir ganhar a luta. Vou deixar uma dica, se você me deixar, que é você acessa o site do PEA ou da organização Te Protejo, tá? Essas duas organizações têm listas de cosméticos que não usam ingredientes de origem animal e nem testam em animais. Então, uma coisa é o selo Cruelty Free, que não testa em animais, é um coelhinho, vocês vão ler lá. E o outro é o vegan, né? Quer dizer, não tem nada de origem animal, nem leite, nem mel, nada que venha de animal. Fica a dica aí para vocês. Aí, Dani, PEA e o Te Protejo. Te Protejo. Fica a dica aí para Dani acessar. Ela está trabalhando agora com coisas de cosméticos e de estética facial, Rinodê, né? Jequiti. E aí é bom acessar mesmo. Isso é bem bacana e interessa. O Alexandre trouxe um livro aí. Quer falar um pouquinho dele hoje? A gente hoje para não falarem que eu trago só direito digital, política, você né? Você entrar no nosso ramo hoje. Pois é, porque eu vejo as perguntas aí, pessoal, penal, né? Penal. Mas para não dizerem também que eu não estudo, né? Direito penal e processo penal, estudo sim. Isso daqui eu trouxe hoje um clássico, ó, Roberto Lira. Roberto Lira, o livro chama Como Julgar, Como Defender e Como Acusar. Roberto Lira, ele nasceu em 1902 no Recife, ingressou na faculdade de Direito e em 1916, ele tinha 13 anos. A faculdade de Recife foi a primeira, né, do Brasil? Exatamente. Eu vou até ler aqui, porque eu acho assim, falar com as próprias palavras de um nome como esse, eu acho que eu estou ofendendo a memória dele, né? Porque o trabalho dele é sensacional. Então, só dica, para quem gosta de direito penal, é um clássico isso daqui. Né? Ele nasceu em 1902, conforme eu falei, ingressou na faculdade com 13 anos de idade, né? A vida foi dedicada ao ensino, era continuar ensinando, mesmo depois de morto, através dos livros.
né? Então, ele fez muitas obras, né? São mais de 110 obras, né, sobre direito penal. E ele foi chamado, né, o príncipe dos promotores públicos brasileiros, né? E de tão, assim, a excelência do trabalho que ele fez, né, como promotor. E o que me chama uma atenção aqui, eu queria achar essa parte, ó, que também tem sobre o assunto, a questão da pena, que nós abordamos aqui, que é pouca, né, a pena sobre maus tratos, né, e certa vez, ó, deixa eu achar só o ponto aqui, um repórter fez uma pergunta para ele, né, sobre o que ele acha sobre a adoção de pena de morte no Brasil. E ele respondeu: meu jovem, no momento em que nós estamos tratando da morte e da pena, você me pergunta sobre pena de morte? E aí totalmente relevante, né? Então esse livro aborda tanto a parte de promotor, como defensoria, como juiz. É um livro que eu super indico ao pessoal que está começando, o pessoal que está se formando, porque é um clássico mesmo. Essa é a minha indicação de hoje. Bacana, bom livro. Já deixa aí que eu vou levar ele para ler. Já pode levar. Está sendo disputado o livro aqui. Pessoal, agora chegou a hora que dá para falar um pouquinho dos nossos anunciantes também. Fala um pouquinho, só o Thiago me confirma. Não, eu dou uns recadinhos enquanto... Dá um recadinho aí, ó, do pessoal perguntando nas redes sociais. Quem quiser, esses recadinhos. Quem quiser anunciar no nosso programa, pessoal, só entrar em contato com a gente, pode ser até pelo meu WhatsApp, é 954856571, tá? 954856571, pode fazer o anúncio aí, ajuda a gente aí a tocar esse projeto, porque a gente precisa da colaboração de todos aí para cada vez melhorar e trazer novos programas, não só esse aqui ao vivo, a live, a gente quer fazer um gravado também, né? Trazer outros assuntos, fazer um mais descontraído. E a gente está vendo aí novidades também no nosso time de Airsoft, aí quem sabe, né? Vai ter uma novidade aí, mas deixa aí por enquanto no gelo. Vamos ver aí. Quais são nossos patrocinadores? Vamos lá, vou falar aí, um pouquinho, aquela sobremesa maravilhosa, deliciosa, você procura onde? Na Little Cake. Little Cake, bolos caseiros, bolo de pote, encomendas especiais, hein? Bolo brigadeiro, ovo maltino, nossa, tem tanta coisa aqui que eu já tô com fome, cara. Inclusive a Kimberly tá aí, ó. A Kimberly tá aí ao vivo? Obrigado, hein? Valeu, Vamos lá, Kimberly. pessoal, bolos de pote, bolo por quilo e doces, Little Cake, Kimberly e a Tiffany. Número do WhatsApp, 98346-2503. 98346-2503. E tem também o 94798-1559. Little Cake, bolos e doces, hein? Agora temos também aqui o Thiago e eu, a gente tem um problema. A gente come muito doce lá na Little Cake e a gente precisa de uma coisa que suporte a gente forte, né? Pra gente sentar, uma cadeira de mármore e granito, Thiago. Essas aqui não estão aguentando mais, hein? Mármores e granitos de qualidade, pessoal, Brasford, procure lá o Diego, na rua Ana Clara, número 470, Vila Industrial, aqui pertinho do nosso programa, aqui na Vila Industrial, rua Ana Clara, 470, Brasford, mármores e granitos. Também tem o telefone do Diego, é o 98827 4893, 98827 4893. Brasford, mármores e granitos. Fala que viu aqui no anúncio que o Thiago garantiu que tem um desconto lá. Isso. Agora a gente tem um parceiro chegando aí, né? O Michel, lá do Espetinhos do Torto, hein? Na rua Antônio Marques Julião, esse é pertinho mesmo, travessa da Avenida do Oratório. Rua Antônio Marques Julião, 516. Carne, linguiça, frango, pernil, cafta, coração. Agora eu salivei, agora eu fiquei com fome. Tem que... Programa... Agora eu vou dar uma passadinha lá para comer o espetinho, Sair hein, Michel? daqui, vamos direto para lá, pô. Sabe aquele churrasquinho pronto, espetinho pronto, para você só colocar na brasa ali, ó, e mandar ver no final de semana? Procure lá, Espetinhos do Torto, hein? WhatsApp, 966-30-5957. Michel, Espetinhos do Torto. Mas e aí, agora a gente falando aqui para reduzir o consumo de carne, a gente tá fazendo propaganda de espetinho. E agora, como é que fica? Tem de pernil, de frango. Lá, não, tem vegano, tem que fazer a linha vegana, hein? Michel, manda pra gente a linha vegana. Cria, né?
Ô, espetinho de uma proteína de soja aí. Ó o Rema já brincou, ó o fica a Lucas aí, dica já aí, ó. avacalhando. Ó. Tem espetinho de javali, olha, o pessoal já... Ah, Tem não. tá inclusive, faltou um, Oliveira. Faltou um patrocinador aí. Ô, esqueceu do principal. Vamos lá, Aí. vamos lá. Mais importante. Se eu não vai ensinar carne, imagina no que ele vai falar. Vamos lá, documentação, hein, na Zona Leste, pode procurar, não tem igual. Despachante Oliveira, profissionais qualificados para te dar toda a assessoria na documentação do seu veículo. Procure profissionais sérios, não vá na mão de aventureiros, hein? Despachante Oliveira, Avenida do Oratório, 3595, Jardim Guaracá. Despachante Oliveira, a sua solução. Mas só na zona Agora leste. sim. Não, é o melhor da Zona Leste. A Zona Leste é grande, né? Logo a gente abre filial na Zona Norte. Pode, Só claro. na zona norte eu posso procurar. Com certeza, deve. A do oeste é muito longe, deixa aqui. Vamos lá, vamos tocar o programa. Então, criou uma polêmica, mini polêmica aqui entre o Rema, o Luca, o Eu tô Cobra. vendo Mandar uma boa noite pro Alex Oliveira, irmão do Oliveira está acompanhando aqui. O que acontece? E até faz parte de uma pergunta minha aqui, que depois eu já vou emendar também outra que foi assunto até da nossa palestra. Que eles estão discutindo aqui sobre o peixe, né, e até a gente falou um pouquinho dos animais que não serão contemplados com a lei, que foi a PLC 27, né, de 2018. Isso. E, doutor, então, assim, além dos de rodeio, o gado, por exemplo, quais mais animais seriam contemplados, então, nessa lei? Só pets, só animais domesticados? Na verdade, é interessante responder essa pergunta, porque isso não está claro para a população. Primeiro, porque ainda não virou lei, né? Então Isso. ainda não teve toda essa divulgação. E segundo, porque a última alteração mexeu muito com a espinha dorsal do projeto de lei. Basicamente, ele dizia que o animal não era bem móvel, ele tinha uma natureza jurídica especial e era sujeito de direitos, mas não de obrigações. Que é a sui generis. Tá. Sui generis é algo que não é bem e não é pessoa humana, uma terceira categoria, recém-criada. Na Alemanha, eles são considerados subsujeitos de direitos, eles têm um patamar intermediário. Na França, os animais são sujeitos de direito, exceto os animais de interesse agropecuário, porque eles entram numa política de ordem econômica. E aqui no Brasil, a gente esperava que a bancada ruralista fosse se manifestar. A grande questão é que essa lei é conceitual. Ela dá um instrumento jurídico para a gente trabalhar nos tribunais, mas ela não faz a exclusão de animais que não contemplam, não são contemplados por essa lei, por espécie, mas sim por grupo de interesse econômico. Isso é importante de dizer. Então, vejam lá, você não está falando que animais domésticos, silvestres ou qualquer animal da fauna exótica invasora não está contemplado. O que não está contemplado? Animais de interesse agropecuário, tá? E aí você vai falar, é boi, cavalo, o que é? Depende. Se ele for de interesse agropecuário, ele está fora da proteção legal do animal, não é coisa. Vedado seu tratamento como coisa. Mas, se ele for, por exemplo, um pet, eu posso ter um cavalo particular meu, que eu não uso para interesse, né, agropecuário, ele está protegido. Suíno agora virou. Isso é uma loucura, moda, né? Não é fácil fazer essa diferença. Você tem pequenos pigs, né, que a gente fala, os porquinhos de estimação agora, são mini pigs que a gente chama, esses vão ser de estimação. Então, não é a espécie que determina. Em geral, as espécies domésticas como cães e gatos estão protegidas aí por essa lei pelo fato deles serem próximos de nós e não serem animais de interesse agropecuário, por exemplo. Mas, quando eles ingressarem na seara do laboratório, da experimentação animal, e é muito comum fazer testes de toxicidade, de fumaça, de cigarro com beagles, por exemplo, esses animais não terão a proteção legal. Então, de certa maneira, essa última alteração ela é hipócrita, sim, ela não contempla a questão de defesa dos animais como um todo, mas é um passo importante. Certamente haverá um momento na sociedade em que todos serão protegidos, mas no momento, infelizmente, a gente ainda, eu não, né, mas muita gente come carne, consome artigos de couro, uma série de coisas aí que levam a essa produção. Então a gente também tem que pensar que no todo, nós ainda somos consumidores desses animais. Então, enquanto a gente consumir, a gente não pode falar em libertação animal se a gente não mudar hábitos, né? Essa é uma grande questão. E assim,
aproveitando então, tem algum reflexo na indústria de alimentos diretamente? Não, nenhum reflexo direto, Na porque indústria, aquilo não. que é o abate famélico ainda, feito com sensibilização, né, que geralmente é uma injeção de ar comprimido, tem uma pistola que vai num ponto certo do cérebro, num ângulo exato, para poder sensibilizar o animal antes da degola, isso falando de bovino, tá? Você tem uma forma de abate para cada animal, você tem abate de equinos, por exemplo, agora surge, foi caçada uma liminar que impediu o abate de jumentos para consumo de carne de jumento na China, na mesma semana em que o Ministério da Agricultura e da Pecuária autoriza um novo frigorífico na Bahia a matar esses animais. Quer dizer, se nunca houve consumo de carne de jumento aqui de maneira ampla no Brasil, é óbvio que o interesse econômico fala mais alto. O pessoal da China está querendo importar para eles e exportar daqui. Isso quer dizer o quê? Que toda a questão, as decisões do TRF, muitas vezes, decisões judiciais, projetos de lei, estão vinculados à exploração dos animais. Então, se a gente disser não, eu não aceito, e dia 22 de setembro agora a gente vai ter no MASP aí um ato contra o consumo de carne de jumento, tentando reverter a decisão aí do TRF, mostrando a nossa insatisfação, a gente está fazendo um ato de ativismo para impedir. Mas não basta o ativismo, é necessário mudar hábitos. A gente não come jumento, mas a gente come carne de boi e carne de porco. E eu não sei se vocês já viram o abate desses animais, é algo muito difícil. Nem todos são sensibilizados da maneira que deveriam. É para a gente repensar. Se você não consegue parar de comer carne, e todo mundo consegue, se quiser, diminua um pouco, você pode aderir ao Segunda Sem Carne, que é um projeto muito defendido aí pelo Paul McCartney e pela HSI, que é uma ONG que tem também uma filial no Brasil, a Humane Society. A Mercy for Animals faz um trabalho para a diminuição do consumo de carne. É importante dizer que isso é bom para a saúde, diminui o número de animais mortos e ainda beneficia o meio ambiente, porque os desmatamentos feitos para a pecuária vão diminuir. É questão de saúde pública, né? A gordura, a carne é cancerígeno, viu, pessoal? Comer excesso de carne também é considerado droga, né? A gordura em excesso é considerado uma droga mais nova aí. Eu queria só apagar uma polêmica que o José Marinho Rema falou aqui, mas a doutora generalizou que todos os caçadores são psicopatas ou quase todos. Isso gera uma grande polêmica. Não disse isso. Eu disse que não dá para fechar diagnóstico clínico, psiquiátrico, primeiro, antes dos 18 anos. Segundo, eu não posso dizer que todos são psicopatas, mas que eles têm tendência, isso foi dito pelo Dr. Guido Palomba, tá? São estudos científicos. Procura saber quem é o Guido Palomba, hein? Esse cara, no Brasil, não tem ninguém igual a ele, que fala sobre o assunto, que trata sobre o assunto. Então, ela não foi uma opinião pessoal dela, ela não generalizou, ela trouxe um estudo aqui, a doutora a gente confia porque é extremamente gabaritada nesse assunto, né? Então, só para deixar claro, tinha uma pergunta aqui. Falaram da pesca também, né, PH? Tem um código de pesca, tá? Que ela não permite a pesca em alguns períodos específicos, período do defeso, da reprodução de certas espécies. Você tem que verificar se é uma espécie ameaçada ou não de extinção. Tudo isso é importante. Então, quando a pessoa for pescar, ela tem que se informar sobre essas questões para saber se ela não está incorrendo em algum crime ambiental. Essa questão, doutora, eu não sei a fundo. Eu vou falar superficialmente, claro. Mas eu vi um estudo sobre o camarão. Que o camarão está ficando cada vez menor, está sumindo o camarão por não ser respeitado esse período de reprodução. Exatamente. Do camarão. Principalmente pelo que a gente chama de pesca predatória, Oliveira, está realmente diminuindo. Então, as pescas com rede, as grandes pescas predatórias, você vê, por exemplo, no Japão é muito comum até abate de baleia, golfinho. Então, você tem ali verdadeiras atrocidades com animais que a gente considera extremamente desenvolvidos em inteligência, linguagem. A gente tem que questionar, não é sofrer com isso, mas entender que outras formas de vida estão sofrendo e que a gente tem o poder da escolha. O que nos diferencia dos animais, basicamente, é que nós somos animais políticos, como diz Aristóteles, e que nós temos o poder da autodeterminação da escolha. Nós podemos escolher o que a gente quer. Então, a gente tem isso, você não precisa sofrer, mas procure se informar, entender
entender e não fazer nada no sentido de caça ou pesca predatória, porque está fazendo muito mal ao meio ambiente e certamente fazendo um animal sofrer desnecessariamente. Eu já vi reportagens que os pescadores cada vez têm que ir mais longe de pescar. Parece que os animais estão se afastando, tanto pela poluição quanto pela caça predatória. Está acabando de duas formas, né? Estragando o ecossistema e diminuindo a quantidade. Né? E para tentar finalizar, a gente já está indo para o final aqui, nosso tempo já vai estourar. Não sei se o Oliveira quiser trazer mais uma pergunta. Essa aqui é pergunta minha mesmo. Eu vou falar aqui levantamos depois eu toco até na nossa palestra, doutora, da proibição da comercialização de animais domésticos em pet shops. Como fica essa parte comercial? E, por exemplo, eu vi aqui, eu vou fazer um comentário pessoal, pelo que eu pouco li e acompanhei lá na palestra, que é para evitar também do pessoal esse consumo excessivo, né? Virou um item de consumo. Consumo animal, por impulso, né? Meu filho quer um cachorro porque o amigo tem também, então tem que dar um cachorro para ele. Ele não está preocupado com o animal, ele está preocupado se o filho dele vai ter um cachorro igual o cachorro do vizinho. Então, assim, e proibir isso em pet shops. Mas aí tem o criador, quem realmente gosta de um cachorro de uma raça específica. Como ficam essas pessoas? Você tocou, PH, num ponto extremamente polêmico na atualidade, né? A questão da criação dos animais, principalmente dos pets, né? Cães e gatos, canis e gatis. A gente está ouvindo muito agora esse termo canis clandestinos. Não é um termo técnico, porque, na verdade, cada canil é ou não regulamentado de acordo com a lei local, então, às vezes, tem exigências a serem cumpridas, outras vezes ele não é clandestino, porque não tem uma regra a cumprir, então isso vai depender demais de cada caso. Mas a verdade é que muitos deles incidem em maus tratos. Por quê? Forçando a reprodução em demasia, induzindo o cio da fêmea para que entre no cio antes da hora para que ela possa reproduzir mais vezes em um ano, não dando a pausa recomendada pelos veterinários entre os cruzamentos, ou seja, a fêmea, muitas vezes fêmeas pequenas ou de raças delicadas ou com grandes problemas, braquicéfalos, como bulldogs franceses, pugs, ou mesmo o gato persa, que tem o focinho achatado, é o que a gente chama de braquicéfalo, tem dificuldade de respirar, e o parto muitas vezes também é difícil porque são animais de cabeça grande, então muitas vezes precisam de cesárea, enfim, várias matrizes que são assim denominadas as fêmeas que têm esses animais são mortas de maneira cruel e desnecessária. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que no momento que a gente adquire um animal, seja como for, a gente tem que priorizar a adoção. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, se você for comprar, você tem que conhecer de quem você está comprando, tá? Então, conhecer o pai e a mãe daquele animal, né? O que eles chamam de padreador e matriz, para ver se são saudáveis, se são bem cuidados, o ambiente onde eles vivem. Mas há quem critique diretamente comércio. Obviamente que se não houvesse mercado consumidor, não haveria comércio de animais de raça, né? Então, há uma grande discussão. Existem criadores que criam porque amam as raças, mas de alguma maneira as pessoas compram por status, porque uma raça é quase como uma Ferrari hoje em dia, né? Eu tenho um animal de raça X, um animal de raça Y. Se você não resgatou de um canil clandestino, se você não adotou numa situação de necessidade, você comprou aquele animal. Ele tem um valor de mercado. Enquanto ele tiver valor de mercado, ele vai ser comercializado. Tem uma notícia muito recente para te dar, PH. A cidade de Santos acaba de sancionar uma lei do Benedito Furtado, um vereador de lá, proibindo o comércio de animais lá, tá? Proibido. Então, é a primeira vez que eu vejo uma intervenção mais radical no sentido de intervir e erradicar uma atividade econômica, tá? Isso vai gerar muita polêmica, mas quando o mercado consumidor cair, as pessoas passarem a adotar e ter uma ideia mais ampla de guarda responsável, de que eu tenho que cuidar daquele animal por 15, 16 anos com amor, que é uma vida, não é um objeto que eu dou de presente para o meu filho no Dia das Crianças, no aniversário e no Natal, naturalmente as pessoas vão respeitar mais esses animais e o comércio tende a cair. Então fica a polêmica, devemos proibir, devemos dificultar o comércio, alguns falam em regulamentação da venda para colocar regras mais claras e mais restritas desse tipo de comércio, para que não seja qualquer um a poder vendê-lo. O que a gente sabe é que a gente tem Feira do Rolo ali perto da Cobase do Vila Lobos e nem a Prefeitura de São Paulo consegue dar jeito nisso. Os animais vêm com todas as viroses possíveis, as matrizes morrendo, todas elas. Eu já vi muitas fêmeas com piometra, que é uma infecção de útero horrível. Então, quer dizer, você vê maus tratos atrás de maus tratos e, ao contrário do que as pessoas pensam, castrar um animal é um ato de amor. Você não deve
deve evitar a castração por pena do animal. O animal não entra no cio por prazer, é uma necessidade biológica dele. Se você corta isso, ele continua vivendo bem e feliz e não vai ser abandonado por uma cria indesejada e nem vai abandonar outros porque a pessoa não sabe lidar com as crias. Então faça isso. Se você tem um animal, castre. Se você é um defensor dos animais como eu, tente também pedir para que os governantes tenham uma política pública de castração, mas não de mera castração, de identificação desses animais, de microchipagem, para que a gente faça um levantamento populacional e saiba realmente como esses animais estão sendo tratados, se eles estão na rua, ou se eles foram abandonados, a gente possa punir o verdadeiro infrator, tá bom? Bacana, obrigado, doutor. A gente está com o tempo aqui, infelizmente. A doutora a gente pode conversar com ela, que durante 5 horas a gente vai ter ainda. Assunto, ela tem informação. O doutor André está renovando aqui, falando parabéns aos idealizadores do canal, muito obrigado. Falando a doutora, por dar a oportunidade da doutora dividir o seu vasto conhecimento. Concordamos voltará realmente, toda vez que a gente conversa com ela, a gente aprende um dedinho assim do que ela tem para passar pra gente. É muito conhecimento, cara. Parabéns realmente. E eu vou falar com o meu amigo José Carlos Cobra aqui. Oliveira, estou tão viciado nesse programa, gostaria de saber se já tem o próximo convidado. Temos professor Rodrigo Gutenberg, grande historiador do núcleo MMDC. A gente está sendo muito abençoado, só está vindo fera sentar nessa cadeira aqui. Semana que vem vamos falar aprendendo da Revolução Constitucionalista de 1932, pessoal. A gente está aprendendo muito. Aí quero mandar um beijo para Maria Lúcia Camargo, advogada que também faz parte do núcleo do MMDC. Beijo, Maria Lúcia. Um abraço, obrigado. E aí o pessoal tá pedindo o quê? Sorteio. O que a gente vai sortear hoje aí, Oliveira? Vamos lá. Os livros. A gente tem 3 livros, a Constituição, um livro de Direito Administrativo. Já fez a lista? E aí, Valéria que gosta, tem um livro de Direitos Humanos aqui, ó. O curso completo de Direitos Humanos, ó. Fica na torcida aí. Ah, não, entendo. Pensei que era para anotar aqui, mas beleza. Eu acompanho pela sua lista. Vamos lá, então. Todo mundo mandou aqui, Thiago. Tem que mandar alguém ainda. Falta alguém mandar um oi, um abraço. Já está todo mundo aqui na lista. Participa no próximo. Enquanto o Thiago vai soltar o sorteio aí, um abraço pro Miro Faixas aí. Obrigado, Miro, pela audiência. Vamos lá. Número 6, Roseli Ormigo. E aí, o que vai ser? Eu acho que esse celular tá viciado aí. Todo programa a mãe do Thiago ganha. Ela ganhou uma caneca. Eu não ganho, eu assisto o programa ela ganhou uma caneca. Eu sempre ponho o meu nome e falo, eu quero ganhar a camisa desse time aqui de quarta-feira. Eles fazem um outro programa aqui também, né, doutor? Eu tô lá, eu assisto na quarta-feira. Leva a caneca pra ela tomar um chá, um café, levar a caneca pra ela. A mãe dele ganha todo o programa. Esse celular. Ele vai levar hoje a caneca pra ela tomar um chazinho. Hoje vai ser a caneca, né? Então, caneca aqui, peraí, deixa eu só anotar aqui. Contemplada, dona Roseli. Dona Roseli, parabéns novamente. Joga na Mega Sena, dona Roseli. Já é quase 6 programas. Já 6 programas seguidos que ela ganha. Melhor foi a luva que ela ganhou no programa. Luva de goleiro, ganhou tudo. Pra poder pegar a forma no fogão. É 11 ou 10? Daqui eu não enxergo. Tá passando bem 15. 15? Quem Passei 15? perto, por 2 numerozinhos. José Rema, olha o Rema, beleza. José Rema ganhou o programa passado. O que o Rema ganhou? O que é o livro? Dá a Constituição para ele. O Rema ganhou a Constituição. Rema, você precisa ler um pouquinho mais a Constituição. Vou parágrafo 225. Para você se acalmar, ver o direito das pessoas, dos animais. Aqui, ó. Então o Rema ganhou a CF. Vamos lá. Vamos Próximo. lá. Qual que é o que está em cima? Direito administrativo. Direito administrativo. Não é o seu, Valéria. Esse é outro, tá? O seu tá guardado. Estamos sorteando o seu várias vezes. 22. Gabriela Souza, Gabi, do lado da minha sala, no semestre no I9 Vila Prudente. Direito Gabi, administrativo, ó, licitações, contratos. Direito administrativo amanhã está na sua mão. Amanhã estaremos lá com o Capês, lá no aulão, no Memorial da América Latina. Capês que entrou agora para a Uni9, vai dar aula para a gente amanhã de Direito Penal. Agora a gente tem o quê, Thiago? Tem o kit de bolo? Temos o kit do bolo. Um kit de bolo? É. Então vamos lá. 4. Número 4, a Kátia Rocha. Kátia Rocha, então, ganhou um kit de bolo. Vai retirar lá no escritório, Oliveira? Kátia Rocha ganhou o bolo. Onde está o endereço? Para retirar os prêmios, pessoal, é na Avenida do Oratório 3595, tá? Despachante Oliveira. Só o da Gabi que eu levo amanhã, porque vou estar com ela lá na aula. O da Roseli, o Thiago leva a caneca.
Vamos lá, agora tem mais bolo, Thiago, ou não? Quantos kits são? São 3 Tem kits? mais 2 kits São de mais bolo, 2 vamos kits lá. de bolo. 13. Número 13, Tiago Bastos. Quem que é Tiago Bastos? Eu não conheço. É o doutor Tiago Bastos, não é? Não, ele é Não? Tiago Bueno. Tiago Bueno. E ele tá na lista aqui também, o Bueno, mas Parabéns, esse é Thiago. Ah, é o que falou lá com a doutora? Isso, acho que é o... Ganhou um kit de bolo. Muito bom, vai comer bolo, Thiago. Vai comer Muito bolo. bom. 21 é Stephanie Pablin. É lá da Uninove da Vila Prudente também. É a Stephanie, só no seu semestre, acho que ela é quarto ou quinto semestre, se eu não me engano. Ganhou o Stephanie bolo? Pablin. Ganhou o terceiro kit bolo? Isso. Ganhou o bolo, Stephanie. E agora, o que falta? Agora falta o curso de Direitos Humanos, professor André de Carvalho Ramos. É Vamos lá, uma doutrina de direitos uma humanos, doutrina que então. completa os direitos humanos. 16. Número 16. Irley Correia. É isso? É. Irley Correia. É isso? É, ele pergunta no número. É porque a letra é sua e eu pergunto pra você, mas você não tá vendo, então eu preciso resolver aqui para não ficar no meio do programa. Lei Correia, Lei Direitos Correia, Humanos. qualquer direitos humanos, né? Direitos Humanos. Então ganhou uma doutrina de direitos humanos. Vai xingar a produção que não tá tendo, não. Então é isso aí, pessoal. A gente vai caminhando aqui para o final do programa. Eu vou abrir para as considerações finais. Doutora, foi uma grande honra. Infelizmente é pouco tempo para falar de tanta coisa, tanto conhecimento que a doutora detém aí de vários assuntos. Esse é um dos assuntos. Se alguém quiser mandar alguma dúvida, tem algum canal que a doutora responde diretamente pro pessoal? Se quiser deixar no ar, então, fica à vontade. Tem o meu novo Instagram, PH Brigada, Oliveira, Alexandre, todos por terem me convidado. O meu Instagram é o EcoFaunaBR, tá? O meu novo Instagram, onde eu respondo algumas perguntas sobre direito dos animais, direito ambiental. E o meu Facebook é Maíra Vélez, vocês podem pedir adição, acompanhar, não tenho página, mas eu vou respondendo aí para vocês todas as suas perguntas. Queria deixar um recado, dia 8 de outubro, agora, na Praça da Sé 385, a sede cultural do AB, pela Comissão de Cultura e Eventos, nós vamos falar com o tema Animais em Condomínio. Então, a gente vai dizer se esses animais têm direito, colônias de gato, como é que eles devem ser tratados, como as assembleias de condomínio devem lidar com essa questão, né? Muitas vezes tem gente que quer matar os animais, tem gente que quer alimentar. Não, isso tem que ser tratado de acordo com a Lei de Proteção e Defesa dos Animais no Brasil. E no dia 26 de setembro tem uma mostra itinerante, que é a mostra Ecofalante, que é um cine-debate aí patrocinado por vários apoiadores e que vai acontecer na Secretaria do Meio Ambiente, na Avenida Professor Frederico Hermann Júnior 345, ali no prédio da CETESB, às 9h30, dia 26, para falar sobre um filme muito bacana que se chama Um Filósofo na Arena. Então é a história de um filósofo, o Francis Wolff, um filósofo de cátedra na Universidade de Paris, que é extremamente fã de touradas, então extremamente polêmico e ao mesmo tempo uma abordagem linda desse filme, que tenta mostrar que é uma cultura tendente a acabar e ele quer mostrar o que gira em torno dessa cultura. Então é interessante, fala de filosofia, direito dos animais, questões existenciais, e eu convido vocês para se inscreverem e participarem, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado. É isso aí, muito obrigado a todos, obrigado pela participação. Vamos nos despedindo, né, Oliveira? Seguindo. Um abraço aí, obrigado a todos pela audiência e vou contar uma novidade aqui que acho que só o Cobra e o Paulo sabia. Amanhã eu começo a fazer uma live Bate-Papo com Oliveira, às 18h10. Todas as terças-feiras, Bate-Papo com Oliveira. Eu vou falar de assuntos diversos, assuntos da nossa região, sociedade, sobre política. Então vai ser aberto para polêmica. Ela pode falar com ele. Bate-Papo com Oliveira. E quarta-feira? Quarta-feira tem TV Cobra Notícias, amigo das Várzeas. Da mídia. Às 20 horas estarei aqui no estúdio novamente com meu amigo de bancada, Carlinhos Cobra. E quinta? Não, quinta-feira eu tô... Nem sexta, ele já está querendo mais também. Live. Não, de segunda a segunda temos Oliveira. Não, aí outros dias eu tenho que estudar minha pós-graduação, faculdade, eu tenho outras coisas. É um homem multifuncional. Galera, obrigado. Acompanhem quarta-feira, então, o programa do Oliveira. Amanhã também, então... Amanhã, às 18h10. Às 18h10, acompanha. A gente Bate-papo com Oliveira. Agradeço a todos também. Uma boa noite. Obrigado.
Vamos subir o vídeo para o YouTube, exatamente. As redes sociais acompanham Direito CAD SP no Facebook e CAD SP no YouTube. Depois esse vídeo vai estar lá no YouTube, tá, galera? Obrigado. Instagram, CAD_SP, tá todas as nossas redes lá anunciadas. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, obrigado.